A gente continua com o assunto do que a Raquel trouxe, a operação da Polícia Federal que investiga o ministro Juscelino Filho sobre desvios de emendas parlamentares através da Codevasf. Ela pode atingir indiretamente a reforma ministerial. Isso porque, se o ministro pedir, de fato, para deixar a pasta, ele libera um espaço na esplanada dos ministérios para Lula mexer mais um pouco nessa dança das cadeiras. A gente traz uma entrevista importantíssima para tratar sobre esse assunto com o líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, que vai tratar disso, vai tratar da CPMI do 8 de janeiro, vai tratar sobre esse escândalo das joias e essa super quinta de depoimentos. Muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN, líder. Uribe, Tainá, uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, estar nos bastidores, estar na CNN. Líder, essa é a primeira pergunta que eu te faço. A gente tratava disso com a Raquel Landim, ela muito bem pontuava, né? Um Ministério das Comunicações, um ministério robusto, importante, foi dado à União Brasil para justamente fazer essa cara do governo Lula 3, ajudar na cara de frente ampla do governo Lula 3, mas tem um ministro investigado pela Polícia Federal, que quase já saiu lá atrás, houve uma conversa com o presidente da República, o assunto foi atenuado, mas a gente vê que a Polícia Federal segue com as investigações. O ministro Juscelino Filho deve permanecer no cargo, líder? Não tem nenhum encaminhamento em contrário a isso, Tainá. Investigação não é condenação e a Constituição também assegura o princípio da individualidade da pena, né? Existe uma ação da Polícia Federal que ocorreu no dia de hoje, que atingiu a irmã do ministro, mas assim, não temos informações pormenorizadas em relação ao ministro. Então, nesse momento, não tem nenhuma discussão a respeito disso no âmbito do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve conversar com ele, líder, nessa próxima semana ou nesse final de semana, para que ele esclareça o que está acontecendo? Eu acho que temos que aguardar, dar mais tempo ao transcorrer das investigações. Se tem algo que nós, e tenho convicção que este governo não fará, é julgamento precipitado, acusar sem antes garantir a quem quer que seja o direito à defesa e ao contraditório. Assim, nós não temos ainda mais detalhes das informações, não tem as ações pormenorizadas. Com evoluir, por óbvio, o próprio ministro terá que dar explicações, não somente ao presidente da República e ao governo, mas à própria sociedade. Mas, por enquanto, nós só temos as informações preliminares do ocorrido. Não temos a investigação detalhada, não temos informações mais pormenorizadas. Agora, líder, já que não tem muitas informações a respeito, e é importante porque é um ministro do primeiro escalão, é inédito esse caso, né, nesse governo, investigação contra um personagem que forma essa frente, esse fronte do governo Lula 3, e é claro que acaba respingando na imagem do governo e colocando o presidente da República numa situação, às vezes, constrangedora. Diante dessa falta de informações e eventuais esclarecimentos, é o caso do ministro Juscelino Filho vir a público e procurar o presidente da República para uma conversa? Não existe, Tainá, julgamento prévio nem condenação prévia. Obviamente, com o desenrolar dos fatos e tendo elementos que venham a constranger o governo ou venham a criar constrangimentos ao próprio presidente da República, o presidente terá um momento para dialogar com o ministro. Mas, neste governo, não há condenação prévia, não há julgamento prévio, sem que seja garantido o direito à ampla defesa, ao contraditório, nem também a cumpliciamento, a cumplicidade com qualquer cometimento de delito. Esse governo não terá cumpliciamento com delito e, ao mesmo tempo, não terá julgamento prévio sem ampla defesa e contraditório. Líder, depois de tantas semanas de expectativa, os anúncios da reforma ministerial saem na semana que vem? Deve sair na segunda ou na terça-feira?
Uribe, eu acho que sem aperreio, o governo já deu. Vou utilizar esse termo aí bem... Tainá conhece esse termo bem alagoano, bem nordestino, né? Sem aperreio, o presidente da República e o governo já chancelou a entrada, o interesse, a manifestação para ser incorporado ao governo tanto republicanos quanto progressistas. E ambos os partidos já manifestaram também, de sua parte, o interesse em integrar o governo. Todos aqueles que quiserem vir para a obra da reconstrução nacional que está em curso e que já está dando frutos, vejam as notícias de hoje do crescimento, surpreendendo a todos, do crescimento do PIB do trimestre, apontando um PIB para esse ano de 3%, muito acima do que os pessimistas imaginavam. Então isso é dentro de todo o contexto e de todas as ações que empreendemos até agora para a reconstrução nacional. Todos aqueles que quiserem vir para esta obra, este governo está de braços abertos para receber, né? O presidente saberá fazer. É óbvio que tem uma circunstância aí a ter, né? Tem novos companheiros vindo para a obra da reconstrução nacional com o trem em curso, né? Com a composição organizada. A habilidade. E ainda bem que eu estou no governo da figura que tem a maior sensibilidade política da nossa história, que é Luiz Inácio Lula da Silva. A habilidade e a engenharia a ser construída é receber os novos aliados, receber os novos integrantes no governo, sem também criar qualquer constrangimento para as forças políticas que apoiam esse governo desde os primeiros momentos do ano passado. Ei, líder, cuidado, que essa demora está deixando o Centrão aperreado, viu? Eu adoro esse termo. Líder, vamos girar aqui com os nossos analistas? Nós temos confiança no compromisso do Centrão com a agenda da República. Temos confiança do compromisso da Câmara e de todos os partidos com a agenda que é necessária para a reconstrução nacional. Os partidos, Tainá, estarão no governo e serão bem-vindos. O presidente estará fazendo os ajustes necessários para recebê-los. Larissa Oliveira. Boa tarde, líder. Um prazer estar com o senhor aqui. Eu queria voltar um pouquinho no assunto do ministro Juscelino Filho pela seguinte questão. Eu entendo o argumento, né, líder, de que não pode haver pré-julgamento e que o presidente da República tem que aguardar mais elementos. Mas Juscelino Filho já está aí no holofote faz tempo. A gente está desde do começo do governo discutindo questões sobre falta de transparência na execução de emendas parlamentares apresentadas por ele. Estamos discutindo até o uso de diárias ali, aquele episódio do leilão de cavalos. Tudo bem que é interessante a gente poder trabalhar com a ideia de não pré-julgar, mas se a gente for esperar uma condenação e um esclarecimento de investigações, o governo vai sangrando. Dado o compromisso do presidente Lula em fazer um governo transparente e não utilizar um mecanismo obscuro no Congresso Nacional, não seria mais prudente ele tomar uma providência um pouco mais forte no caso de Juscelino Filho, que já está aí no noticiário há bastante tempo? Clarissa, sabe por que para nós é adequado ter mais informações em relação à investigação? Porque o passado nos ensina que as medidas precipitadas, as medidas já de pré-julgamento, sem ter informações pormenorizadas, pautados somente pelo timer político, o passado ensina isso, a última década ensinou isso, os pré-julgamentos pode levar ao cometimento de injustiça. Então, imagine quanto contraditório seria. Nós temos um governo hoje liderado pelo brasileiro que foi mais injustiçado em todos os tempos, que foi vítima da maior injustiça que a história brasileira já produziu. Então, por isso que o presidente da República, com toda razão e com toda cautela, quer tomar medidas e tomará eventuais medidas sem fazer pré-julgamento, garantindo, passando a ter maiores informações. E eu acho... Se houver clareza nas denúncias, ele vai afastar, líder? Se houver clareza nas denúncias, o presidente vai afastar o ministro do cargo, vai demiti-lo? Com o desenrolar dos acontecimentos, eu acho que o próprio ministro sentirá o seu tempo político, né?
com o desenrolar dos acontecimentos, deixa eu deixar isso bem claro. É assim, mais vale ser condenado por eventual cautela do que ser condenado por cometer injustiça. Então, só reiterando para você, Clarice, esse é um governo dirigido pelo brasileiro que foi mais injustiçado em todos os tempos. Então, é por isso que este presidente tem a cautela necessária para não cometer injustiça em relação a ninguém. Ainda as notícias são da manhã de hoje até agora, né? Não temos ainda um inquérito detalhado, não temos as investigações detalhadas, não temos o desdobramento. Acho que é de bom tom aguardarmos o desdobramento para uma eventual manifestação até do próprio ministro ou da parte do governo. Mas até agora são informações muito preliminares da operação que aconteceu nessa manhã e que ainda nem se desdobrou e nós nem temos acesso ao inquérito. Líder, temos agora Yuri Pita para fazer uma pergunta. Obrigado, Uribe. Boa tarde, senador. Deixa eu aproveitar a penúltima resposta, aliás, não essa para Clarice, mas na sua última resposta o senhor falou que confia que o Centrão, tanto na Câmara quanto no Senado, vai atuar aí dentro dos objetivos do governo. Mas hoje, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse achar que há uma grande possibilidade de se derrubar o veto que o governo fez em 2 dispositivos da nova regra fiscal, do novo regime fiscal. Fora isso, estão aí na agenda até o fim do ano LDO, PPA e o orçamento, que tem uma série de mexidas que já estão aí no radar, como, por exemplo, aumentar o fundo eleitoral para as eleições do ano que vem. Continua confiante, assim, de que o governo não vai ter problemas nessa agenda econômica ou, mesmo com a reforma ministerial, né, como o senhor me disse ontem, terminando a última temporada de Lost, ali longa, mas um dia chega ao fim, vai dar para articular com o Centrão que não se tenham surpresas no meio do caminho em toda essa seara orçamentária e econômica? Yuri, nós não temos o que reclamar do Congresso até agora. Toda a agenda do governo foi aprovada pelo Congresso com uma alteração ou outra e é propício e é característico da democracia e nós saudamos que assim seja, mas veja, nós aprovamos o arcabouço fiscal, nós aprovamos no Senado na última quarta-feira uma medida fundamental para o esforço fiscal do governo, para a arrecadação do governo, que é a mudança do Conselho do CARF. Né? Todas as propostas que o governo tem encaminhado para o Congresso, vou dar uma outra da área da cultura, que foi menos noticiada. Nós aprovamos a cota de tela nessa semana no Senado e encaminhamos para a Câmara. Então, não temos o que reclamar do Congresso. O Congresso faz ajustes, essa característica que inclusive nos ensina a Constituição. Funda em nosso país um sistema de freios e contrapesos. Um sistema em que executivo e legislativo apresentam propostas e fazem mediações. Em uma democracia, o que ocorre da parte do executivo, o que ocorre da parte do governo, é respeitar os procedimentos da parte do Congresso. Até agora, o governo tem o que reclamar da agenda do Congresso do que foi votada. Outros temas, eu costumo dizer, Yuri, desde que fui incumbido pelo presidente da República da liderança no Congresso Nacional, que a nossa consigna, o nosso slogan é cada dia com uma alegria e 2 agonias. Então vamos deixar a agonia do PPA, da PELOA, da LDO, para serem as próximas, de eventuais vetos para serem apreciados, para serem as próximas dos meses que virão. Né? Por enquanto, da parte do Congresso, com uma agonia ou outra, mas nós temos tido mais alegria. Líder, nosso tempo é curto. Antes de encerrar, uma última pergunta bem rápida. O senhor disse que o governo está de braços abertos para todos os partidos, inclusive para o PL de Jair Bolsonaro? Parte do PL tem votado conosco. Parte do PL parte do PL que não atende à ode do fascismo, parte do PL que tem compromisso democrático e que tem, inclusive, identidade com o ideário liberal que fundou o PL, tem estado com o governo. Então, todos que quiserem reconstruir o Brasil depois da devastação fascista que foi o governo anterior, este governo está de braços abertos. Obrigada pela entrevista. Conversamos com o líder do governo no Senado, o senador Randolfo Rodrigues. Até uma próxima.